Neste dia 6 de abril de 2021, constatando a existência do decórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 15ª Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa e da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Sara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o grande expediente. O expediente é recebido. Da Câmara Municipal de Sara, requerimento 61/2021, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requerendo envio de expediente com votos de pesar aos familiares da senhora Rosane de Cordes Reus, moradora do bairro Jardim Silvana. A moção a moção está à disposição dos vereadores que queiram subscrever. Quem quiser subscrever. Todos subscrevem. Da Casan, Companhia Catarinense de Água e Saneamento, ofício CT/SRS 028, em resposta ao requerimento número 39/2021. Indicação. Já pode ler, né? Passamos ao grande expediente. Moção número 10/2021, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requerendo o envio de expediente com votos de congratulações ao senhor Leodegar Tskoski, novo secretário estadual de Infraestrutura. Quem quiser se subscrever na moção, todos subscrevem. Indicação número 308/2021, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer a limpeza do rio que corta a comunidade de Vila São José, ao lado do campo de futebol da comunidade. Indicação número 309/2021, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer uma lombofaixa para a travessia de pedestres na ICR 150, em frente ao Mercado Central, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação número 310/2021, de autoria do vereador Gelson Possamay, indica ao chefe do Poder Executivo que interceda junto à Secretaria de Obras quanto à necessidade de fazer melhorias na pavimentação na marginal da BR-101, no KM 389, no trecho que abrange as empresas Rocha Forte e Arroz Zamboni. Indicação número 311/2021, de autoria do vereador Max Luiz, indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de instalação de abrigo de ônibus próximo ao CI João da Rocha Porto, na comunidade de Rio dos Anjos. Indicação número 312/2021, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, indica quanto à necessidade de patrulhamento e revestimento com saibro nas ruas dos bairros do Rio dos Anjos. Indicação 313/2021, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, indica a necessidade de realização de manutenção e melhorias na saída da estrada da correção com a rodovia Ângelo Zilli. Indicação 314/2021, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica ao chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de fazer o patrulhamento com revestimento em saibro na rua Giacomo Zaccaron, no bairro Vila Nova. Indicação número 315/2021, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica ao chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de colocar uma placa de proibido estacionar em um dos lados da rua Ézio Lima, ao lado do Ciretran, no bairro Jardim Elizabeth. Em discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 62/2021, de autoria do vereador André Mazzuchello Junkoski. Requer ao DENIT e ao grupo CCR quanto à necessidade de recolocar as tampas de ferro que estão faltando no passeio das margens da BR-101, trecho próximo ao bairro Vila Nova. Em discussão, com a palavra do vereador André Junkoski. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, servidores desta casa, muito boa noite. Senhor presidente, recebi algumas reclamações de algumas pessoas que caminham, por exemplo, posto Planalto até o viaduto da Vila Nova,
Tem algumas, não é boca de lobo, é algumas tampas daquela de ferro. Eu acho que alguém, infelizmente, alguém precisou das tampas e levaram, eu acho. E tem mais ou menos umas 4 tampas ali, e quase que uma pessoa que caminha ali, foi caminhar à noite e quase que caiu dentro. Então, eu gostaria, se possível, que esse requerimento fosse enviado com urgência às autoridades competentes. Obrigado. Em discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Isso aqui agora, né? Pedido de informação 43/2021, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, vereador Edson Freitas da Silva, Geraldo Baldissera, Laudelino Calegari e Pedro Mazzuchetti. Requerem informações sobre a contratação de professores para a educação de jovens e adultos em desconformidade com a classificação do processo seletivo. Em discussão, com a palavra a vereadora Carla Souza. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, a todos os demais vereadores, vereadora, a todos desta casa e os que nos assistem via internet. Bom, nós fizemos esse pedido de informação em conjunto com todos do nosso partido do MDB, em razão de alguns pedidos de alguns professores que fizeram o processo seletivo para a contratação. Bom, veio uma indagação de que estavam sendo contratados professores para a educação de jovens e adultos de forma contrária à classificação do processo seletivo. Então, lá nós temos, né, as pessoas que foram selecionadas, abre-se as vagas necessárias e não estava seguindo a lista. Então, inclusive, eu justifiquei aqui de que havia sido contratado, nós justificamos, enfim, aqui o pedido, que havia sido contratado um professor para matemática, na posição 16º, e que havia uma vaga anterior em aberto e que não havia sido contratado. Anteriormente a isso, de forma administrativa e a fim de esclarecer o problema e resolver, eu, juntamente com o Geraldo Baldissera, nós fomos até a Secretaria de Educação e conversamos pessoalmente com a secretária Rose. Naquela oportunidade, nós esclarecemos, trouxemos a denúncia e expusemos para ela se de fato isso estava acontecendo, de que forma estava acontecendo, e se sim, né, qual seria o motivo, se era viável ou não, e qual a alternativa para a gente resolver. O que nos relatado naquela oportunidade é que sim, segundo a secretária, estava sendo feito de forma ilegal, fora do rito do contrato do processo seletivo. A alegação foi de que isso já ocorria nas gestões passadas e, em razão de talvez não conseguir fazer os ajustes naquele momento, iria ficar dessa forma e no ano posterior, 2022, se corrigiria esse erro. Bom, então, né, a gente precisa dessa confirmação por escrito, que isso foi falado de forma verbal naquela oportunidade. Nós, inclusive, naquele momento, solicitamos que fosse nos entregue a lista de professores contratados até o momento, especificamente dos professores da educação de jovens e adultos, e naquele momento a secretária disse que não iria dar um documento público, né, que a gente teria acesso, somente se eu fizesse um ofício formal. Fiz por e-mail, e até agora também não recebi a informação, que isso já faz 2 semanas, e, devido a isso, resolvemos fazer isso por escrito aqui para esclarecer de fato. Porque se isso estiver ocorrendo, a gente está tendo uma contratação de forma diversa do que prevê a lei. Nós temos uma lei, que eu mencionei aqui nesse pedido de informação, que é a Lei 4.312, de 21 de dezembro de 2018, que fala no artigo 11, o preenchimento de vagas para os professores de educação de jovens e adultos deverá ser realizado mediante processo seletivo público, conforme legislação vigente da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, nós temos uma lei que positiva essa obrigatoriedade de incluir também esses professores na rede, né, ensino fundamental ali e tudo mais.
porque o médio fica a critério aí do Estado. Então, o pedido de informação é nesse sentido, para tentar esclarecer e regularizar, né? Porque nós não podemos ter esses repasses de professores que não estão na ordem e que também, se não estão na ordem, fizeram ou não fizeram um processo seletivo. Estão ou não estão na vaga que de fato está aberta. Então, a gente precisa ter essa transparência e seguir o que a lei manda, né? Então, a gente espera que seja respondido prontamente esse requerimento e que seja solucionado esse problema para evitar aí futuras sanções cabíveis. Muito obrigada. Em discussão, com a palavra o vereador Geraldo Baldissera. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos ouvem, muito boa noite. Então, senhor presidente, a vereadora Carla já relatou que a gente visitou, né, a secretaria, que no momento a secretária nos colocou que se fazia errado. Pois bem, se fazia errado. Aí que foi colocada a vaga da EFIAS, né, na escala, mas que se deixou do EJA, que então, que se estava errado, se regularizou uma, poderia ter se regularizado outra. Foi a questão que a gente questionou, né, vereadora? É porque a gente está recebendo, tanto eu quanto a vereadora, isso que nos levou, professores e professoras que fizeram o processo, estudaram, passaram o seu tempo estudando e, segundo elas, estão sendo chamadas fora da lista. Aí a gente esteve lá, né, para que ela nos desse a explicação. Que no momento, eu acho que não teria nada demais, eu e a vereadora pedimos para que ela nos desse a lista, uma conversa, né, vereadora, bem tranquila, das contratações. E aí ela pediu que a gente fizesse formal. Então, não vejo porquê dela não ter disponibilizado a lista, eu acho que não teria problema algum, né, para que não gerasse essa desconfiança com as pessoas que fizeram essa prova. Até porque hoje ainda me questionou, eu sei que elas também estão te questionando, e a gente assumiu o compromisso de dar uma resposta para essas professoras. Então, peço encarecidamente que a secretária nos disponibilize o mais rápido possível, né, vereadora? Porque a gente está sendo cobrado todos os dias dessas professoras. Eu já disse para elas que a gente vai dar a resposta e que estamos fiscalizando, sim. Então, que ela tivesse o bom senso, né, de que mandasse o mais rápido possível para que a gente pudesse responder. Se não está irregular, não tem problema. Agora, se tiver irregular, né, aí toma-se as decisões cabíveis. Obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Edson Freitas. Cumprimentando o senhor presidente, os nobres vereadores, cumprimento os servidores dessa casa e cumprimento também as pessoas que nos ouvem pela internet. Senhor presidente, esse pedido de informação é de suma importância para a nossa cidade, porque existe basicamente 3 formas de contratações que podem ser feitas pela administração pública. Os cargos comissionados, os famosos CCs, os cargos políticos, que a prefeita, ou melhor, o executivo, o chefe do poder contrata quem ele quiser. Existe os cargos que são supridos através de concurso público e existe os cargos temporários. Tanto os cargos temporários quanto os cargos de concurso públicos, eles são providos através de processo seletivo, ou concurso ou processo seletivo. E para que tenha igualdade, para que as pessoas tenham igualdade na disputa pela vaga, feito esses processos. Então, todo mundo que faz, que estuda, tem direito de ocupar o cargo se chegou a sua vez na vaga. E eu subo aqui porque, assim como os vereadores, eu fui procurado por 2 pessoas falando que havia irregularidades nas contratações feitas pelo município. Uma era uma professora, essa professora disse que passou no processo seletivo e não foi chamada, e outra era uma agente de serviços gerais, que até não é o mesmo caso aqui, eu acho que até depois vou fazer um novo pedido de informação. Então, é meio que um alerta para que a administração pública faça as contratações do jeito certo. Se é cargo comissionado, contrata quem quiser, não tem problema. Se é concurso e processo seletivo, tem
que respeitar a ordem de classificação. Eu fiquei até assim, eu não fui lá conversar com a secretária, mas eu fiquei até surpreso com a resposta que os nobres colegas, o vereador Geraldo e a vereadora Carla, me falaram, que ela disse que realmente estava irregular e já vinha sendo feito irregular. Então, como diz a prefeita, nós não temos compromisso com o erro. Nós estamos aqui para fiscalizar o executivo. Se houver contratações irregulares e não houver correções, nós vamos tomar as medidas cabíveis para que quem passou dentro do concurso tenha a sua vaga e o seu direito garantido. Era isso. Muito obrigado. Em discussão? Vereadores, pessoal da casa, pessoas que nos acompanham pela internet. Estou estranhando, porque a secretária de Educação é uma secretária muito competente, né? Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Que a gestão passada fazia isso é fato. Fazia porque isso é fato, mas não quer dizer que essa vai fazer, né? Se tiver errado, pois não, vereador. Obrigado. O vereador Edson, vereadora Carla, vereador Geraldo, vocês fizeram um pedido de informação sobre o SEJAI, né? E, por acaso, eu estava dando uma olhadinha até aqui no meu celular, em relação ao processo seletivo, o edital. O edital, está dando para escutar? Usa a tribuna. Com a palavra o vereador Davi Nazário. Em relação ao edital, o edital foi feito em 2020. Sempre foi quando tem um processo seletivo do ano subsequente, o edital é sempre feito do ano anterior. Eu faço não uma pergunta, mas já, quem sabe, um complemento aos nobres vereadores, se as vagas do SEJAI foram incluídas no edital, né? Porque até eu questionei a... Quer falar, vereador? Ah, tá. Eu questionei a secretária em relação a isso, e ela falou que não foram, né, incluídas as vagas do SEJAI. Ela me passou até o edital de Maruí, que até os próprios motoristas são incluídos no processo seletivo. Então, processo seletivo, como o vereador Edson falou, processo seletivo, tudo certo, né? Se, enfim, tem alguém fazendo a coisa errada, a gente tem que fiscalizar, isso é fato. Daí, se não está inserido no processo seletivo nem no edital, cabe aos cargos CCs, acredito eu. Mas, só um complemento aqui aos nobres vereadores. Ela quer falar um pouquinho? Pois não, vereador, quer essa parte? Pode falar aqui. Então, vereador Davi, realmente esqueci de mencionar esse ponto. Nós conversamos também na oportunidade a respeito da situação. Antes de ir até lá, nós lemos, por óbvio, o edital, toda a legislação, e o edital ele é genérico. Então, ele traz a vaga de professores. Então, matemática, licenciatura, não traz nem quantas vagas são, apenas cadastro de reserva. Então, posteriormente, já na gestão atual, ali o executivo ele coloca as vagas que estão em abertos. Então, no CI tal, tantas vagas de professor de pedagogia, na escola tal, tantas vagas. Então, a partir desse ato do Poder Executivo posterior ao processo seletivo, ele poderia incluir tanto o SEJAI, como incluiu a EFES, ou qualquer outra vaga, porque o edital é genérico. Entendi. A alegação dela é que deveria, para ficar 100%, Seria deveria se colocar no processo seletivo de forma prévia exatamente quais que seriam essas vagas, das quais não foi feita. Mas a alegação foi que ela realmente, conforme o vereador Edson falou, o Geraldo, incluiu-se a EFES, que era uma prática que, segundo informações, não era feita, e se deixou o SEJAI por algum motivo. Tá? Muito obrigada. Não, mas com certeza a Secretaria de Educação vai responder o pedido de informação de vocês. Muito obrigado. Só para contemplar a fala, para terminar aqui, a minha fala, o pedido de informação tem que fazer mesmo. Acho que se está achando que está errado, a resposta vai vir e vocês vão, se tiver errado, vão tomar as providências que achar melhor. Em discussão, em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em primeira votação, a emenda 1/2021 do projeto de lei PL 1/2021 de autoria do vereador André Mazzucchello Junkoski, que fica acrescido o inciso 4º e o 5º ao artigo 3º do PL 01/2021. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, projeto-lei ordinária PL 1/2021, de autoria do vereador Itamar Olóide da Silva, que dispõe sobre a proibição de inauguração ou entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender aos fins a que se destinam, com alterações trazidas pela emenda 1/2021. Em discussão, queria falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Um projeto de lei. Sempre quis colocar, mas com certeza agora, aí o pessoal fica, muitas pessoas me perguntaram, mas Itamar, agora a prefeita é do teu lado, do lado do PP, não importa. Eu acho que as obras inacabadas não têm como ser inauguradas, né? No caso, a prefeitura, né? A prefeitura, ela ficou bonita, eu acho que ficou muito bonita, mas ela ficou um galpão, né? Porque faltou as divisórias, né? Muita coisa que tiveram faltando, tomada, muita coisa faltou. Então, tinha que deixar pronta para depois ser inaugurada, né? E não aconteceu isso. Outra situação foi o Parque Valmor de Luca, que também está lá pela metade e foi inaugurado. Então, com certeza, esse projeto vai colocar os pingos nos is, né? Tem que terminar toda a obra para depois ser inaugurada. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Passamos ao horário político. Vereadora Silvia Mendes. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras aqui dessa casa. Boa noite a todos os funcionários que nos acompanham. E uma boa noite especial a todos que nos acompanham pela internet. Venho aqui pedir em relação à minha indicação, que foi feito ali a Rua do Sinetran, ali próximo à tua casa, aí, o Jardim Elizabeth. Tanto o Sinetran, eu refiro ao Sinetran porque foi a indicação feita, tanto o Sinetran quanto a parte ali daquele posto centro de atendimento ali. Gente, se vem um carro, 2 carros, não tem espaço, porque vocês sabem que antigamente as ruas eram muito estreitas. Estaciona de um lado, estaciona do outro, não tem condições de 2 veículos transitar na mesma hora. Já teve acidentes ali, vereador Ita já bateu bastante, vereador Laudo já bateu bastante, mas já que não dá de mudar, porque já é uma coisa antiga, se pudesse, pelo menos, presidente, um dos lados ter a proibição de estacionamento, que já ficaria com mais flexibilidade para os carros passarem das 2 vias. Ontem, também, em relação à indicação, já tive uma resposta do secretário Márcio, que está representando essa pasta, da SAMAI, sobre a loja Márcia ali, de estar verificando e vendo e falando com a empresa que é responsável para colocar os paver, isso mesmo. Em seguida já vai estar colocando. Hoje estive no Paço Municipal, vi que já estão instalando lá a Secretaria de Habitação, e tá bastante dificuldade, já estão trazendo os móveis para ali, isso vai ser muito bom, vereadora Carla, porque a hora que procurar uma secretaria, já vai estar tudo agrupado ali. Vai ser de grande trabalho para tudo acontecer, porque sem recurso, tu sabe que as coisas ficam mais difícil ser verdadeiras e concretas. Em relação
ao que houve aqui ontem na Câmara, quando alguém é cutucado, as coisas também levam o retorno. O retorno da boa conduta vai e volta. Achei um desrespeito muito grande perante ao que foi feito aqui ontem, ao vereador. Eu acho que quando a gente é cutucada, as coisas saem da boca para fora, mas tudo que eu falei ontem em relação a ele é verdadeiro, não é omisso. Não, hoje o presidente chamou os vereadores e ele tem toda a razão. Eu acho que isso aqui é uma casa de respeito, Rodrigo. A gente tem que ser respeitado. Teve até certas pessoas que ligaram, vocês brigam lá e depois sai lá fora batendo um nas costas do outro. Realmente é quase isso. Tá, quase isso. Não da minha parte com o vereador de ontem, porque nós dois já é uma briga antiga, já é uma coisa que vem de tempo, sei lá uma empatia da parte dele comigo e da minha parte com ele. Não vou dizer que eu não tenho empatia pelo vereador, porque eu tenho bastante empatia pelo vereador. Outra coisa que eu queria falar aqui é agradecer ontem, eu e o vereador Rodrigo, depois que terminou a sessão, a gente esteve no centro de triagem e observou. Antigamente tinha 2 centros de triagem, mas não fazia o teste do Covid nos 2. Atendiam lá e tinha um médico lá e um médico aqui. Hoje está tendo 2 médicos aqui no Jardim Elizabeth, com 2 enfermeiras e 3 técnicas para melhor atendimento. E se acontece alguma coisa ali, já fazem o teste do Covid. Então, eu acho que a forma que está tendo, a forma que está acontecendo, está tendo uma agilidade muito grande em relação ao Covid. O secretário estava lá também. Até ele nos colocou, eu tenho pouco tempo, que está para ser comprado, já foi falado também em outras reuniões, um teste que vai ser feito na hora e vem o resultado em 30 minutos. É o mesmo teste aquele do nariz, que vai a Florianópolis e demora. Mas não tem mais tempo, tem que concluir. Hoje a gente foi chamado a atenção em relação a isso. Tem mais coisas para ser conversado, mas uma das coisas muito interessantes, respeito é bom e eu gosto. Bateu, levou. Vereador André Mazzucchello Jukoski. Boa noite novamente, senhor presidente, vereadores, vereadoras, servidores dessa casa e quem nos prestigia aí vendo pela internet. Presidente, na semana passada eu apresentei aqui 3 anteprojetos que serão encaminhados para prefeito, que eu acho muito importante para o nosso empreendedor rural. Entendeu? Eu estou dando uma ideia, né, juntamente com outras pessoas que ajudaram a fazer isso, Gelson, de que a administração poderia fazer com que fazer a casa do empreendedor rural. A gente sabe que hoje o empreendedor rural, Janjarim, também é da área, ele tem algumas dificuldades para talvez a gente sabe que todos os órgãos da agricultura da nossa cidade fazem um excelente trabalho, certo? A gente não tem dúvida disso, mas isso é para melhorar, certo? Melhorar o desempenho dos nossos produtores rurais. A gente observa às vezes quando a gente sai na comunidade rural, aquela evasão, algumas pessoas saindo da área rural, vindo para a cidade, né? E isso a gente tem, como se dizia antigamente, a gente tem dó daquelas propriedades que às vezes estão sendo abandonadas. E a gente sabe que o incentivo hoje ao produtor rural, a administração, ela faz com ênfase. Isso a gente não pode negar. Como eu disse ontem aqui, é uma nova administração. Talvez chegue a novas ideias a administração, ou chegue ideias todos os dias, né? E aí a gente sabe que aqui o nosso município, né, o gado leiteiro, né, o gado de corte, as pessoas estão se identificando com esse setor, né? Nós temos aqui na casa, eu costumo brincar ali que o Pedrinho é o rei do gado, né? Mas é porque, né, nobre vereador, com todo respeito, mas a gente sabe que isso está crescendo na nossa cidade. Então, a inseminação artificial, né, onde talvez a Secretaria de Agricultura
dá os utensílios ali para fazer e o agricultor paga o veterinário para ir lá fazer essa inseminação. Então, foi 3 anteprojetos que a gente encaminhou à administração municipal e também horas máquinas que a gente entende que a gente sabe que o produtor ele tem, não é que ele tem dificuldade, ele não costuma às vezes tirar assim a nota fiscal, alguma coisa assim. Mas às vezes quando ele vende lá o milho, quando ele vende algumas situações, ele tira essas notas, né? Isso também, como a gente tem um meio, o município já vem de outras administrações que tem o Arião, enfim, tem algumas benfeitorias para o agricultor. Poderia ser lançado o Hora Máquina, onde cada nota tirada ele tinha lá um bônus para fazer com que trocasse isso para que essas máquinas fossem lá trabalhar um pouco mais na sua propriedade. Então, eu acredito que todos os projetos que são apresentados, né, pelos vereadores aqui no intuito de melhorar a vida do nosso cidadão, do nosso produtor rural. Eu acredito muito no produtor rural da nossa cidade, porque o nosso município ele começou dali que veio, dali que se expandiu, dali que foi crescendo, foram trazendo novas alternativas, mas o que me preocupa é que às vezes sou barrado por alguns jovens, eu gostaria de ficar na agricultura, mas tem que ter melhorar isso, melhorar aquilo, e a gente sabe que é difícil. A administração ela não vai dar conta de tudo, mas algumas ideias que a gente está levando para a administração para talvez melhorar um pouco a vida do homem do campo. Obrigado, presidente. Vereador Max Luiz. Vereador Adilson Bertan. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais membros da mesa, aos nobres vereadores, vereadoras, a todos os colaboradores dessa casa e os que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, venho aqui fazer um agradecimento ao deputado Hélio Costa, que no último dia 26 eu estive no gabinete dele em Florianópolis, né? E onde hoje se vê a questão de saúde. Então ele disponibilizou para o município de Sara o valor de R$500 mil para ser investido na saúde aqui no município. Sei que temos muitas prioridades no município, só que hoje se falar em saúde, a saúde hoje é prioridade, né? A doença ela não te avisa e a saúde ela não te espera, né? Então assim, uma das prioridades hoje é a saúde. Então quero agradecer que o pedido foi solicitado e foi atendido pelo nobre deputado, tá? E agradecer ao doutor Sandro pelo que ele vem fazendo, sei que fazendo do possível ao impossível. Lá no bairro de Embosque também temos a doutora Júlia, até está afastada devido ao Covid, mas imediatamente ele colocou o doutor Paulo para fazer o acompanhamento, né? E sei de todas, desde a agente de saúde, das enfermeiras, sei do que estão fazendo para suprir o nosso município nesse momento tão difícil, tá? Quero parabenizar a cada um que está de frente com esse problema. Obrigado, presidente. Vereador Davi Inácio Nazário. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadora Silvia, vereadora Carla, a todos os trabalhadores dessa casa. Boa noite especial a todos que nos acompanham pela internet também. Algumas sessões a gente acaba tendo a informação que são cerca de 70, 100, 80, 90 pessoas acompanhando. Isso é muito importante para a gente. Eu sempre friso que pela transparência e também peço aos nobres vereadores que estimulem o quanto mais isso, que mais pessoas acompanhem. Senhor presidente, quero falar no meu horário político em relação à suspensão do contrato Lumini-Sara, né? Alguns vereadores falaram em algumas sessões e tal que seria um ônus para o município, enfim. Eu acho que o mais interessante, né, de a gente ver a viabilidade e se de fato é um bom negócio ou não,
e a gente vê a legalidade. Né? Acho que é extremamente importante isso. E no decreto 43 da prefeita municipal de Sara, da Vânia Cardoso, ela pontua aqui 7 legalidades. Né? Eu acho que, poxa, 7 legalidades no contrato de 4 anos ou mais até, que foi estudado, né? Lembrando que até a prefeita pode suspender o contrato por até 180 dias, foi aberto esse processo administrativo, né? Outro ponto também que eu acho muito interessante falar aqui é sobre que é um contrato de 25 anos, né, de mais de 70 milhões de reais, é muito tempo. A empresa Luminisara, ela fica situada aqui na Praça Central, número 289, ao porte de 25 anos, na Praça Central 289. Será que essa empresa conseguiria atender toda essa demanda? Todas as investimentos que o nobre vereador Edson falou na última sessão é contido como acessório. Tem algum... Eu acabei lendo aqui o decreto número 43, posso disponibilizar para os demais vereadores também. Não, aqui uma das considerações é que fala que não existe nenhum meio de garantia. Eu acho que, volto a frisar, o importante, claro, é se é viável ou não para o município, se é bom ou não para o município, mas é a legalidade. A gente é vereador para fiscalizar, né? Eu faço um questionamento aos nobres vereadores: se a gente vai comprar uma empresa, e se antes dessa empresa, se a gente comprasse uma empresa, o vereador Laudo, se uma semana antes, que o contrato foi assinado dia 17 de dezembro de 2020, 2 semanas antes da prefeita assumiu a posse, se 2 semanas antes o antigo proprietário firma um contrato de gás, por exemplo, de 25 anos com outra empresa, e tu nem sabe disso, tu não vai querer rever esse contrato? Bem complicado. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Gelson Passamãe. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, funcionários da casa e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Bom, vou usar meu horário político falando de 3 questões. Quero cumprimentar o vereador André pelas palavras, por colocações que tu expusesses aqui, vereador, sobre agricultura. Eu sou da roça, me formei, trabalhei 18 anos na iniciativa privada, na área da saúde, mas nunca saí da roça. Tenho ativo, até hoje, contribuo na rede privada, NSS, mas eu tenho ativo lá o meu bloco de notas. Eu planto lá banana, tudo que se produz lá. Não sou cachaceiro não porque bebo, né? Tenho um alambique, faço cachaça, produzo cachaça, e eu acho boa, né, Rodrigo? E eu acho assim de suma importância que o poder público oriente os agricultores, porque eles são verdadeiros economistas, administradores. Amador hoje não vive mais nem na agricultura, né? Os caras são bons, são valentes, eles precisam de um empurrãozinho, né, o vereador André? Eles precisam daquela ajuda, daquela orientação técnica. Então, pensando nisso, já tenho marcado amanhã minha viagem, irei a Florianópolis, vou ter uma audiência breve com o secretário de Estado de Agricultura, vou fazer e deixar lá com eles umas reivindicação solicitando recursos, maquinários, o que tiver lá, arado, espalhador de calcário, tudo que ajude nosso pequeno produtor. A Içara foi até pouco tempo, o poder econômico da Içara girava em torno da agricultura. Nós não podemos esquecer disso, né? E não é só pensando em manter os jovens, senhor presidente, na agricultura. É para gerar economia para o município.
Cada um que fica lá, ele não vem tirar emprego de 2 aqui. Tenho certeza que o empresário vai fazer entrevista, a psicóloga vai fazer entrevista, no mesmo grau de escolaridade, no mesmo nível, nas mesmas condições. A pergunta vem, você mora onde? Não, eu sou da roça. O da cidade vai ficar esperando o emprego. O emprego é do cara da roça. Então, nós temos que pensar não só para manter ele lá, para ele não vir tirar o emprego de quem está na cidade. E, através disso, a gente vai conseguir dando apoio, incentivo para que ele fique na roça. Pois bem, fiz uma indicação aqui, continuando no mesmo assunto da roça, para manutenção da marginal da BR-101 que liga a empresa Rocha Forte, aqui perto da RAC, do túnel, até a Fazenda Amboni. Eu estive visitando a Fazenda Amboni, já mencionei aqui na tribuna, o quanto a Fazenda Amboni contribui com o nosso município. Dados de 2019, mais de 35 milhões de impostos arrecadados em uma única empresa. Então, nós temos, eu estive lá esse final de semana, eu vi o acesso não está bom, lá tem uma rotatividade muito grande de veículos pesados. Então, eu peço encarecidamente ao Márcio, sua equipe, que vá lá dar uma olhada e dê uma ajeitada no acesso daquele pessoal lá. Não é só a Fazenda Amboni. A Fazenda Amboni fica a última no limite do município, mas temos ali a Rocha Forte, a Oregon, tem uma lavação ali que ela atende todas aquelas empresas ali, e eles precisam daquele acesso, porque eles vêm pela marginal para passar embaixo do túnel. Quem conhece lá a RAC sabe, eles têm que usar o túnel da RAC para entrar nas empresas deles. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, os demais membros da mesa, vereadores, servidores da casa, as pessoas que acompanham a gente pela internet. Senhor presidente, eu subo na tribuna hoje para falar do Hospital São Donato. Hoje fiz uma visita ao hospital, o diretor Júlio De Luca me convidou, e estive lá conhecendo o novo aparelho de tomógrafo, que foi doado pela Cooper Aliança. Até quero agradecer aqui a diretoria da Cooperativa Aliança, em nome do Dedê, presidente, o Reginaldo, sua diretoria. É um aparelho que há muito tempo o hospital precisava, já fui membro da diretoria, fui vice-presidente ali junto com o Zinho, presidente, durante 4 anos, e a gente já pleiteava esse aparelho. É um aparelho de custo alto, ele custa quase R$1 milhão, é importado, veio dos Estados Unidos, né? Chegou quinta-feira aqui em Sara, está sendo montado ali, veio um engenheiro para montar esse aparelho, né? Só existe hoje em Criciúma. Então, qual era a dificuldade do hospital? O paciente que é internado hoje ali, que precisa fazer a tomografia, ele é encaminhado de ambulância para Criciúma. E isso tem um gasto para o hospital de R$ 1.500, porque essa ambulância é alugada e é colocado um médico dentro. Quando sai um paciente do hospital, é obrigado a acompanhar o médico, né? Então, além de ser um custo, é um transtorno grande para o paciente que está internado no hospital. Eu já acompanhei várias situações ali, inclusive de um grande amigo nosso, que foi o falecido Danúbio, já foi o vereador nesta casa, ele acabou vindo a óbito, e no dia que ele precisou, teve que fazer todo aquele transtorno, a pessoa já de idade, chamar uma ambulância, colocar, levar a Criciúma, buscar de volta esse paciente. A pessoa já está debilitada, então esse aparelho vai ajudar muito a cidade. E a gente tem que subir nessa tribuna, criticar, claro, quando for necessário, é o dever do vereador, mas também ressaltar o que é importante para a cidade e as coisas boas. Porque esse aparelho vai ajudar muita gente, né? Principalmente as pessoas que mais precisam e que não vão ter o dinheiro para pagar. Que hoje custa em média aí, em torno de R$500 a R$700 uma tomografia. É um custo bem alto. Então, que subo nessa tribuna para parabenizar a Cooper Aliança. Acho que um gesto de grandioso, né, usar esse recurso do FATS, que é uma sobra que a cooperativa tem, que é destinada às entidades, que fizeram essa grande ação aí para o Hospital São Donato, que é o hospital da nossa cidade. Eu vou sempre subir nessa tribuna e elogiar o trabalho do hospital. Eles fazem um trabalho ali realmente que dignifica a gente, orgulha a gente. A gente sabe que tem problema, como toda entidade, toda empresa tem problema, mas são mais coisas boas do que coisas ruins.
Então, parabenizo ao Júlio De Luca, diretor do hospital, a sua diretoria, o presidente ali também, e principalmente a cooperativa, por essa aquisição desse aparelho que está sendo montado ali. Inclusive, o Julinho falou que vai ser convidado os vereadores, né, para conhecer o aparelho ali. Realmente, eu acho que o Gelson Possamay também é formado em radiologia, né, que vão ser os técnicos que vão operar esse aparelho ali. Olha, fiquei muito feliz de poder chegar perto e a gente ver, né, que era um sonho que agora se torna realidade. Presidente, outro assunto que eu trago nessa tribuna, eu recebi várias reclamações e hoje eu fui lá conferir. Eu gosto de andar na cidade e ver as coisas com os próprios olhos para ver que não é fofoca, né? Da Casan. Hoje eu fui na Casan e realmente, para ser atendido da Casan de Sara, a pessoa tem que marcar o horário. Tem que ligar para um número e marcar o horário. Aí eu cheguei hoje lá, estava a porta fechada, até fiz uma foto ali. Aí bati lá, tal, veio o rapaz, o que foi? Eu disse, não, queria ver um atendimento. Não, tu tem que ligar para o número e agendar o horário. Eu disse, tá brincando, né? Não, por causa da pandemia. Então, mas e a pandemia, os outros serviços essenciais? A cooperativa está aberta, os bancos estão abertos. Vão parar o serviço? A Casan é um serviço essencial para a cidade. Sem contar a reclamação de falta de água, que eu nunca vi tanta, né? Então, assim, eu acho que, presidente, tem que ser feito alguma coisa urgente. Amanhã eu vou a Florianópolis acompanhar o vereador Gelson Possamay. Vamos tentar conversar com a presidente da Casan do Estado, se preciso for, né, chamar ela, porque isso é um absurdo. Não tem como um serviço essencial igual a água, a pessoa tem que colocar um horário para poder ser atendido. Não tem como, isso não tem. A Içara, que é isso? Nós somos o segundo maior município da REC. Eles têm que ter respeito com a cidade de Içara. Não é assim, a porta fechada lá. Eu convido os vereadores também para lá visitar, né, para ver como é que é a situação ali, como é que é feito aquele atendimento ali. Então, eu fiquei bem triste, né? Ainda o cara disse, tu é vereador e tal. Disse, não, mas não é porque o cara é vereador que vai ser diferente, né? E o cidadão. Então, assim, essa situação nós temos que resolver. Não dá para vir aqui falar e não ser resolvido. Alguma coisa nós temos que fazer. Tá? Obrigado, presidente. Presidente Itamar da Silva. Vereadores, vereadora Carla, vereadora Silvia. Realmente, eu ia falar, Rodrigo, sobre isso. E tocou no assunto. Bem assim, a Casan, ela, na gestão passada, o Pedrinho está aqui, né, a Silvia, quem era outro? Era nós três, o Laudo e o Márcio Toretti. A gente fez uma comissão, tá? Olha, e se não... Gente, a comissão para ver se o esgoto, a taxa de esgoto, eles parassem de cobrar, né? Porque realmente tinha que ter mais de 60%, se eu não me engano, já instalado para poder cobrar. E eles foram irredutível, tá? E começaram a cobrar, cobraram 2 meses, graças a nós, vereadores, né, Pedrinho? Fomos em cinco municípios, trouxemos que realmente não podia cobrar, né? E realmente não foi mais cobrado aquela taxa de esgoto. Então, realmente a Casan, ela tem essa dificuldade, muita dificuldade. Eu defendo, sempre disse isso, né? Defendo que a prefeita que se ache um jeito de nós corromper esse contrato o ano que vem, tá? Ela está pensando, porque o atendimento é horrível. Isso é verdade. É verdade. E sem contar, vereador Pedro, que se fosse o Samay aqui, nós tínhamos 6 milhões ao ano de sobra. Dá 600 mil reais ao mês. Isso eu digo porque eu sei. Tá? Se fica aqui, fica esse dinheiro para gastar aqui na região. Não vai para Florianópolis. Então, eu sempre defendi isso e defendo. Mas vamos ver como é que a prefeita vai vendo essa situação, né, mais na frente, mas que realmente, porque amanhã eu tenho um compromisso, o vereador Gelson e Rodrigues, não, eu ia com vocês, porque realmente nós temos que tomar uma providência a respeito da Casan no nosso município. Obrigado. Vereadora Carla Vieira de Souza. Boa noite, mais uma vez, senhor presidente,
aos demais vereadores desta casa e a todos que nos assistem nesse momento. Bom, vim aqui no meu horário político para falar de algumas situações. A primeira é retomar um tema que estão me cobrando semanalmente a respeito das agentes de saúde. Nós fizemos uma discussão aqui, eu fiz uma indicação para que fosse formalizado e pago o piso salarial de acordo com a lei federal. Prontamente a nossa prefeita assim o fez, encaminhou uma lei para essa casa e foi aprovado. Inclusive, esse mês elas já receberam e estão bem contentes em relação a isso. Porém, posteriormente, foi questionado já naquela oportunidade que não era possível fazer uma emenda em razão de que essa era iniciativa exclusiva do Poder Executivo, para que fosse pago também, verificada a viabilidade do pagamento de insalubridade e também dos pagamentos em atrasos que não foram feitos no ano anterior à atual gestão. Então, esse pedido de indicação já foi feito, já está de conhecimento do Poder Executivo, e elas estão questionando bastante, porque em vários outros municípios e em outros estados, as agentes de saúde em endemia recebem tanto insalubridade. Então, é um plus a mais no salário em razão da atividade de risco que elas exercem, e que, se assim for direito, que o nosso município de Içara aqui também o faça. Só que isso só pode ser feito pelo Poder Executivo, mediante a prefeito e o vice-prefeito. Então, eu solicito mais uma vez que analise esse pedido, pelo menos dê uma resposta para essa classe que tanto trabalha aqui no nosso município. Se isso vai ser feito, se não vai, talvez em algum momento nesse sentido, até para dar uma resposta a essa voz que eu estou aqui representando. Além disso, em relação aos questionamentos que vieram aqui em algumas outras oportunidades, e hoje o vereador Davi também trouxe a respeito do contrato luminiciário. Não tive acesso a esse contrato na íntegra para falar das eventuais cláusulas, o que está acontecendo. Até o vereador, depois eu vou querer esse documento, que você fala que ela apontou algumas ilegalidades. Mas aqui você não trouxe quais seriam essas ilegalidades, até para a gente discutir, verificar e realmente fiscalizar essa situação, se esse contrato é ou não benéfico para a cidade. Vereadora, eu só não trouxe as ilegalidades na tribuna, porque são textos grandes. Enfim, meu horário político é se estender, tá bom? Certo, obrigada. Depois a gente troca uma ideia. Obrigado. Aí, só para esclarecer essa situação do Iluminiçar ali, que você, vereador Davi, trouxe ali um exemplo de que foi feito 2 semanas antes, né? E deu um exemplo ali comparativo de que isso pode trazer um risco, enfim, antes da troca da gestão. Conforme você bem mencionou, isso também já é de conhecimento aí público, o contrato é de 25 anos. Então, não só ele vai estar nesta gestão, como em várias outras. Então, acho que não seria algo que fosse feito exclusivamente para prejudicar a atual gestão, porque a gente provavelmente vai ter uma rotatividade de governo aí nesse prazo de 25 anos. Mas, realmente, eu também prezo sempre pela questão da legalidade. E se tiver em desconformidade, conforme os apontamentos que você o trouxe, realmente a gente tem que investigar e pedir, o processo administrativo já foi aberto, pelo que eu tenho conhecimento, e verificar se isso vai ser suspenso ou mantido. Só para esclarecer também o questionamento do vereador Rodrigo, só a título de esclarecimento, a respeito da Casan. Então, trouxe ali que não houve atendimento. Eu tenho a informação de que isso não é feito só na cidade de Içara. Isso é feito no estado de Santa Catarina inteiro. Sim, o estado inteiro é uma regulamentação, inclusive Criciúma. É só com agendamento marcado. Não chega lá e é atendido na hora. Então, tem um atendimento para ser agendado e marcado a fim de evitar aglomeração. Então, até a conversa com a presidente da Casan, seria interessante, porque isso não ia ser feito só aqui para Içara, e sim para várias outras cidades aqui do estado. E realmente é um serviço essencial, e tendo que talvez a pandemia já está há longo tempo, teria que ser flexibilizado, mas nós temos outras entidades que também são de serviços essenciais, que também ocorrem dessa forma, como o INSS, os fóruns e outras atividades. Vereadora, eu não estou dizendo se está certo ou errado, só estou esclarecendo aqui que isso não é só em Içara, como você falou.
No mais, teria outras coisas, mas meu tempo acabou. Então, muito obrigada e até a próxima sessão. Vereador Edson Freitas da Silva. Senhor presidente, nobres vereadores, eu tenho três assuntos que eu quero trazer nessa tribuna. A primeira delas é em relação a uma fala que eu tenho ouvido de alguns vereadores, ouvi ela hoje aqui, que eu acho muito injusta, que é em relação a dizer que o prédio do Paço Municipal não estava pronto. Ele não estava mobiliado, agora ele foi entregue, uma obra grandiosa, com 3 prédios interligados, 6.600 metros quadrados, um investimento de 11 milhões, uma galeria que humanizou, a Galeria Caio Borges, um auditório, e vai gerar uma economia de aproximadamente 100 mil para o município. Essa economia vai ser utilizada para pagar o financiamento e vai sobrar dinheiro. Então, acho uma tremenda injustiça. Eu desejo que a atual administração faça uma obra, marque a gestão dela, algo parecido com essa obra. Daí ela já pode dizer que fez uma boa gestão. Segundo ponto, é em relação à fala do nobre colega vereador Davi Nazário a respeito do Ilumine Sara. Eu tenho refletido muito sobre esse assunto e eu, particularmente, me convenci do benefício que esse projeto vai trazer para a Içara. Né? É um projeto para a presente geração e para futuras gerações. É um projeto que vai colocar a Içara às claras, porque vai trocar toda a iluminação, vai botar tudo de LED, vai economizar energia, vai implantar o sistema Smart City na cidade, vai deixar implantado para, se quiser instalar câmeras de segurança, internet e muitas outras tecnologias, vai ficar favorecido para isso. Foi aprovado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. O tribunal sugeriu um preço de 30 e poucos reais que poderia ser cobrado por ponto. A licitação foi ganha por R$ 18,60. Se vocês pegar uma conta simples, R$ 18,60 vezes 13.500 pontos, dá R$ 250 mil por mês. Eu fiz um pedido de informação que ainda não tenho resposta, quanto que é arrecadado pela COSIP, mas hoje eu peguei a minha fatura de energia e vi que eu pago de COSIP, peguei no escritório da Carla também o dela, R$ 23,30 de COSIP, faz a conta, R$ 23,30 vezes a quantidade de gente que tem pagando a COSIP, que daí depois nós vamos ver, vai gerar uma economia para a cidade, é um projeto grandioso, e Içara está crescendo. Esses projetos de parceria público e privada, eles são o futuro. Todo mundo está querendo que um grande empresário invista nas cidades, e claro, lucre com isso, todo mundo que investe, como que era a telefonia antes da iniciativa privada e como que é hoje. É o melhor caminho para a cidade. Claro que se tiver ilegalidades, elas podem ser corrigidas. Existe um princípio no direito administrativo relacionado aos processos licitatórios, que é o princípio das cláusulas exorbitantes. Se durante o processo houver irregularidades, não for cumprido o que está sendo proposto, o que foi acordado, se rescinde no meio do processo. E mais, sabe qual é o meu principal medo com isso? O processo foi iniciado, a discussão, o trabalho foi iniciado e foi suspenso. Isso vai virar briga judicial e pode gerar um passivo muito grande para a cidade. Então, eu peço encarecidamente que talvez sentem as partes, talvez conosco junto, e vamos conversar e chegar numa alternativa que seja bom para a cidade, não para interesses individuais ou interesses políticos. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é que eu fiz 10 pedidos de informação. E aqui eu vou fazer um pedido direto para o líder de governo. Todos os pedidos que eu tive resposta, os 6, eu vi isso hoje à tarde, todos incompletos. Todos. Eu preciso que as perguntas... Eu sempre faço bem especificadinho. Eu preciso que eu faça a pergunta e que a administração preste atenção nas perguntas e responda todas as perguntas. Então, para evitar retrabalho durante essa semana, porque eu peguei isso hoje à tarde, eu vou fazer um ofício, vou protocolar no teu gabinete,
E aí o senhor, se possível, o senhor leva para a administração e depois me traz a resposta. E durante a semana eu vou falar sobre essas respostas. Pode ser assim, nobre vereador? Pode ser. Então, muito obrigado pela compreensão. Muito obrigado, senhores vereadores. Vereador Geraldo Baldissena. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos ouvem, funcionários. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa aos nobres colegas pela situação de ontem. Não tenho problema com nenhum vereador, né? Ontem, devido a uma situação que vinha se colocando em outra sessão, acabei descendo ao nível que não é da minha índole. Mas não irei entrar mais nessa situação. Até porque vou trabalhar em prol da cidade. Não vou mais entrar nessa índole. Assuntos direcionados à minha pessoa, ofensa, tratarei direto na justiça. Não irei tratar aqui. Aqui vou tratar os assuntos pertinentes à cidade, como sempre fiz, cobrando, fiscalizando, indicando, assim como fiz hoje com 2 indicações, e vou cobrar as indicações que eu fiz, vou cobrar, vou sentar com a prefeita, vou levar as indicações, e vou ver por que não se fez, o porquê se fez, enfim. Esse é o meu papel e vou fazer. Não descerei mais ao nível de pessoas que não têm civilidade. Bom, senhor presidente, recebi esse final de semana também, estava em casa, vários questionamentos de uma moradora do bairro Aurora. Segundo ela não tem, ela toma remédios controlados e já estava desde janeiro pedindo para que o posto marcasse, agendasse, para que ela pudesse pegar a sua receita. Vocês sabem que quem toma remédio controlado é uma situação difícil, né? Já toma o remédio controlado. Segundo ela, até me passou áudio, falou com alguns vereadores, contactou com eles, inclusive com a prefeita, e, enfim, na manhã de segunda, ela me relata que recebeu um telefonema do posto de saúde, onde a enfermeira disse que era para ela ir lá, que teria que ir resolver, porque recebeu uma ligação da prefeita e tinha que resolver. Segundo ela, passou para os vereadores, foram no gabinete, e eu acho que a comunicação está meio difícil, senhor presidente, que não levaram para a prefeita, que não tinha médico, que o médico não estava atendendo, e que a pessoa estava 3 meses sem receita do seu remédio controlado. Então, gostaria de dizer que vou ficar fiscalizando. O que for melhor e bom para a cidade, vou estar junto trabalhando. Agora, o que estiver ruim, eu vou estar junto cobrando, sim. É o meu papel de vereador, igual de todos. A gente sabe que nem todos os projetos que a gente deseja, anseia fazer nessa casa, não dá, porque eles geram custo, e o que gera custo, a gente só pode indicar. Então, o vereador tem que fiscalizar, e é o papel do vereador. Outra situação, senhor presidente, eu e a vereadora Carla, acho que semana que vem a gente vai fazer um ofício, recebemos também algumas reclamações de algumas crianças que têm alguns problemas, né, especiais, e não tem como se dirigirem até a escola, porque ela tem um tratamento especial. Semana que vem a gente se aprofunda, né, vereadora, que estão em casa já há 3 meses, porque os pais já são carentes e não tem como levar, e essas crianças estão perdendo, elas precisam estar na escola, elas precisam estar aprendendo, não em casa como elas estão. E que, segundo essas crianças, elas não estão indo até a escola, porque tínhamos 3 carros que buscavam as crianças, que não tinham condições, que tinham especialidades, deficiências, né? Então, essas crianças não estão vindo, e isso é preocupante. E a pessoa que me contactou, eu pedi para que ela entrasse em contato com a Carla, para que junto a gente, podemos falar com os demais, ajudássemos a resolver, para que essas crianças, além de já terem alguma deficiência, não percam com esse processo de estarem ficando em casa por não ter uma condição para chegar até a escola. Então, acho que isso é muito relevante.
o tempo já está se encerrando. E semana que vem, acho que a gente faz e bota para frente para ver como podemos ajudar essas crianças. Muito obrigado. Vereador Pedro Mazzuchetti. Senhor presidente, eu subo na tribuna, em primeiro lugar, peço para os nobres vereadores se acalmar um pouco, os nervos, que aconteceu ontem, né? Eu acho que aqui não é local para acontecer o que aconteceu ontem, sim debater a cidade. Na minha opinião, né? Tenho essa opinião. O vereador André, quero parabenizar a Vossa Excelência o requerimento que o senhor fez sobre a agricultura, porque eu sei que um reprodutor puro, hoje, sai em média de 15 a 20 mil reais. Um PO puro. Onde tem vários e vários produtores de leite, até gado de corte, que não tem condições de ter um reprodutor desse. Então vende o sêmen por 80, 100 reais, aonde dá de fazer uma raça pura, para leite e para corte. Né? Quero parabenizar o que a Vossa Excelência fez. Eu queria também pegar um gancho que aconteceu na Vila Nova, e você sabe, sobre as tampas de Boca de Lobo, que sumiu não só na BR-101, na rua Leotino Colodel, onde foi pegada emprestada a rua inteira, as tampas de Boca de Lobo. A rua inteira ficou o buraco, aí levaram, não sei fazer o quê. E não é só na Içara, não, porque eu fiz um serviço em Araranguá e também levaram emprestado 19 placas. 19 placas, onde tive um prejuízo de R$ 5.600. Então, isso acontece e é complicado, né? Quero aqui também dizer sobre a agricultura, que vocês vão amanhã lá, que em 2019 nós fomos em 10 vereadores, onde a Vossa Excelência, estava o Laudo, estava o presidente, a Silvia também foi, que nós se reunimos, fiz um requerimento sobre calcário e semente de milho, onde na hora ele disponibilizou 500 sacas de milhos a mais e 1.000 toneladas de calcário, onde está suprindo até hoje ainda a agricultura, que é pouco, a gente sabe. E quero também fazer um requerimento, porque está vindo milho, troca-troca, mas a nossa agricultura hoje está plantando bastante soja, onde a semente é cara. Então, para ver se a agricultura, também o secretário da Agricultura estadual, disponibilize essa semente de soja para os nossos agricultores. Queria aqui falar que até o Gelson fizemos a mesma indicação, o mesmo requerimento sobre as agentes de saúde, onde eu sou contra, já falei, que tem agente de saúde que pega a moto com 6, 7 quilômetros, vem de manhã cedo, vai trabalhar, depois tem que vir para bater o ponto ao meio-dia, aonde almoça no posto, no ESF, deixa a família, depois volta para trabalhar de novo, depois volta de tarde de novo. Onde foi feito falado com o procurador, e ele fala que não pode fazer nada. Eu acho que isso aí a gente tem que ver realmente o que pode ser feito, principalmente para as agentes de saúde rural, porque é muita distância e aonde elas são obrigadas a ir 4, 5 vezes no posto de saúde. De manhã, ao meio-dia, antes do meio-dia, à tarde e depois também às 5 horas da tarde. Senhor presidente, quero aqui
né, falar mais uma coisa sobre a Casan. Que eu sempre falei, que a Casan é o tatu, só abre buraco. Só abre buraco. Pode olhar, abre ali e deixa. Toda vida eu falei isso aí. Né? Aí passa, diz que a prefeitura paga a prefeitura para fazer, a prefeitura diz que não faz. Abriu, pode olhar, pode marcar. Abre, faz um conserto. Pelo mínimo vai 6 meses para fechar. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jairo Manuel da Silveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os nobres colegas vereadores, servidores da casa e todos que nos assistem também pelas redes sociais. Então, subo na tribuna nesse horário político para falar também um pouquinho sobre agricultura. E, ao contrário do vereador Gelson, eu sou agricultor, né? Nunca tive carteira assinada. Até hoje, a minha profissão sempre foi agricultor. E até a gente andou trocando alguns produtos, né? E com a total experiência que a gente tem na área da agricultura, eu classifico o Gelson como bananicultor médio ali, mas como produtor de cachaça eu classifico ele como bom, pelos produtos que a gente trocou ali. Mas quero parabenizar aí o vereador André Mazzucchello Jukoski por esses 3 anteprojetos que ele colocou. E com certeza é um segmento de suma importância para o município, né? Porque as propriedades elas precisam se adaptar e precisam diversificar a sua produção. Eu acho que o êxodo rural ele tem sido, né, não só municipalmente, mas estadualmente e nacionalmente, somente discurso político, porque de concreto mesmo é feito muita pouca coisa. O campo está envelhecendo já faz tempo. Os jovens não estão mais permanecendo no campo. Então, isso é muito preocupante para um município que sempre gerou uma economia muito grande através da agricultura. E por isso que eu venho cobrando, porque não todas as gestões, a agricultura é sempre o último. É o que resta, vai para a agricultura. É sempre o menor orçamento, nunca é prioridade. Então, se nunca for prioridade, não vai ter como melhorar nunca. Por isso que esses projetos são de suma importância para nós passar aqui na casa, para nós adaptar eles, né, para a gente poder assistir aos agricultores de uma maneira com que eles possam obter mais renda na sua propriedade rural. Uma propriedade parada, ela gera uma despesa, um prejuízo muito grande para o município, porque a produção rural hoje ela está em alta, né? E esses projetos que o vereador colocou atende diretamente a 3 áreas de produção, né? Produção de gado de corte, como o vereador Pedrinho colocou. Um reprodutor hoje ele custa um valor altíssimo. Então, para que pagar um valor desse no reprodutor se a gente pode ter incentivos para aquisições de botijões de nitrogênio líquido, para a gente poder ter aquisição desses sêmens de altíssima qualidade, né? E a gente pode armazenar até 500 doses dentro de um botijão. Então, dentro de um botijão, a gente pode ter 100 touros, 100 reprodutor. Então, isso é tecnologia no campo. Então, com certeza, vereador, vamos analisar esses projetos na hora que ele chegar aqui na casa e a gente vai adaptar eles para que possa atender de uma forma universal a todos os agricultores do município, né? E também quero cobrar, mais uma vez, o secretário de Agricultura. Os agricultores estão desassistidos, não tem de quem cobrar, né?
Então, por isso que, se não tiver um representante legal lá, para que a gente possa reivindicar as coisas, fica muito difícil. Então, eu quero aqui cobrar isso daí para que seja feito o mais rápido possível. E só para terminar, falando daquilo que o vereador Davi colocou sobre o Luminisara, tem aí o contrato foi prorrogado por mais 30 dias, então eu acho que a gente tem que analisar nesse tempo muito esse projeto, né? Para que seja discutido e analisado por todos nós vereadores, para que a gente possa ver se tem irregularidade, se não tem. Então a gente tem 30 dias para fazer isso e com certeza a gente vai analisar. Muito obrigado. Vereador Moacir Francisco. Não havendo mais assuntos a tratar... Rapidamente. Pois não, vereador. Eu gostaria que, se possível, fosse seguido o nosso regimento interno, de que quando um vereador está na tribuna, ele não seja interrompido. Não estou me referindo ao vereador Davi, que pediu uma parte, educadamente eu forneci, mas isso está de forma recorrente acontecendo. Hoje, enquanto eu falava, no meu horário político, o vereador Rodrigo Gonçalves interviu. Então, além de ser contrário ao regimento interno, é uma falta de educação. Então, que fosse cumprido pelos próprios colegas e você, enquanto presidente, fizesse assim cumprir. Mas, vereadora, no caso, quando se pedir, ele pode pedir. Você dá se quer a palavra. Sim? Não foi o caso do Rodrigo. Isso, não foi o caso dele, Não né? foi o caso Ele dele. continuou falando enquanto eu Sim. estava falando, e isso vem ocorrendo de forma reiterada aqui na Câmara. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de abril de 2021, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.